Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o segundo episódio do SEDUCast, o podcast oficial da Secretaria de Educação de Barueri. Hoje vamos falar de um tema muito importante, o Maio Laranja, uma campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para isso, vamos receber duas convidadas para lá de especiais que têm propriedade no assunto. Com vocês, doutora Cláudia Marques e doutora Rosana Navarra. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e principalmente falar de um assunto tão delicado e tão essencial para a nossa comunidade. Obrigada, Beatriz, pelo convite, e realmente é uma alegria muito grande nós estarmos aqui para poder contribuir um pouquinho nesse alerta que se faz necessário mobilizar toda a nossa sociedade. A felicidade e o prazer é todo nosso. A presença delas, por si só, já dispensa apresentações, mas como nós gostamos de enfatizar a representatividade que vocês têm e merecem, vamos conhecer um pouquinho mais de suas trajetórias. Cláudia Aparecida Afonso Marques nasceu em São Paulo, onde cresceu na Zona Norte, filha de um comerciante humilde e de uma costureira trabalhadora, ambos procedentes do interior. Desde cedo, aprendeu o valor do esforço e da dedicação, acompanhando de perto o exemplo dos pais, que mesmo com poucos recursos, sempre acreditaram no poder da educação e do trabalho honesto. Iniciou o curso de Química na Universidade de São Paulo, mas logo percebeu que sua verdadeira vocação estava no cuidado com as pessoas. Ingressou, então, na Faculdade de Medicina de Botucatu, onde formou-se médica, construiu laços de amizade duradouros e conheceu seu grande amor, o também médico Dr. Antônio Carlos Marques. Após a graduação, especializou-se em pediatria e alergia pediátrica no Hospital Infantil Menino Jesus e na Santa Casa de São Paulo. Casou-se e construiu uma família com 4 filhas, sem nunca deixar de lado sua missão como médica. Atuou por mais de 2 décadas no pronto atendimento infantil de Barueri, tornando-se referência por sua empatia, sensibilidade e excelência profissional. Seu compromisso com a saúde e o bem-estar das crianças e famílias a levou a ampliar sua atuação para a área pública. Em 2020, foi eleita vereadora de Barueri. Em 2024, foi eleita vice-prefeita da cidade e em 2025 assumiu também a Secretaria da Mulher. No segundo semestre de 2025, passou a estar à frente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a SADES. Em sua trajetória pública, mantém a mesma essência que sempre guiou sua atuação na medicina: o amor ao próximo, o cuidado com as pessoas e o desejo de transformar vidas por meio de políticas públicas humanizadas. Cristã e movida pela fé, doutora Cláudia acredita que sua missão vai além das funções que exerce. Para ela, servir é um ato de amor e a maior recompensa está em ver o bem florescer na vida das pessoas. A doutora Rosana Navarra é médica pediatra, cardiologista pediátrica com especialização em ecocardiografia. Com 32 anos de experiência no SUS, cuidando da saúde das crianças de Barueri há 15 anos. Com trajetória na atenção primária, nas UBSs Adalto Ribeiro e Raquel Sandrini, é ex-conselheira do CMDCA por 2 gestões. Membro da equipe do programa Saúde na Escola e presidente do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materno-Fetal e Infantil do município de Barueri. Pessoal que está aqui nos bastidores, uma salva de palmas! Uau! Estamos muito mais do que bem representadas, com mulheres fortíssimas que têm histórias inspiradoras e muita experiência para compartilhar. Que privilégio meu poder dividir esse espaço com vocês. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. Bora começar definitivamente, então, a debater sobre esse assunto tão importante? Com certeza. Doutora Cláudia, por que essa campanha é fundamental para a sociedade? Mais fundamental nessa campanha, porque a gente sabe, primeiro, lá atrás, a Araceli foi uma menina que foi explorada sexualmente e acabou sendo morta há muitos anos atrás. E por isso foi nessa data que isso aconteceu. Então a gente levanta, conscientiza mais e mais pessoas para a gente poder detectar, ser a voz dessas crianças que não falam, que não conseguem falar,
o quanto estão sendo abusadas. A gente sabe que a maior parte dos abusos sexuais, da exploração sexual, é dentro do próprio ambiente que a criança vive. É o ambiente onde é o tio, é o padrasto, raramente, mas infelizmente o pai. E são pessoas assim que são muito carinhosas, são pessoas sedutoras e ninguém desconfia. Ninguém desconfia. E aí a gente precisa detectar e essa criança começa a ficar infeliz, triste, retraída, ou o adolescente ou a criança mesmo começa a ficar com raiva, começa a mudar de comportamento. E a gente precisa detectar cada vez mais essas crianças. E é quem convive ao redor dessa criança que vai detectar, vai reconhecer que tem alguma coisa diferente. Então a gente precisa alertar mais e mais pessoas. Cada vez que a gente fala desse assunto, alguém levanta a mão e fala: eu sofri, eu fui abusada. Então, quem tem coragem? E por várias vezes que eu citei esse assunto, dentro de uma igreja, a mulher ao lado do marido falou: eu fui abusada dos meus 8 aos 15. Dentro da Câmara Municipal, quando eu terminei a minha fala, uma funcionária com mais de 50 anos, ela falou: por que isso não foi falado há 50 anos atrás? Então tem que ser dito sim, tem que ser falado, porque a gente vai levantar a voz dessa criança, a gente vai fazer essa criança falar através de outras pessoas. Então é muito importante a gente comunicar às pessoas. Existe, como eles falam, imagina, aquele cara é tão bonzinho, ele é tão legal, por que não pode? Ele pode fazer, ele faz. Então a gente precisa alertar mais e mais pessoas. É um assunto delicado, mas que precisa dessa notoriedade. A gente precisa dar voz a ele. E a gente agradece mais uma vez por vocês aceitarem o convite. A gente tem certeza, não somente os servidores da educação, o público-alvo, os pais, mas todo mundo, porque esse conteúdo será disponibilizado via internet. A gente pode chegar a alcançar muitas e muitas pessoas falando sobre essa questão da proximidade, que muitas vezes vem de familiares, mas para quem não entende sobre o assunto ou tem, acredito que um certo receio para conseguir expor para alguém de confiança, para quem está assistindo conseguir entender como que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela se manifesta oficialmente na prática. Então, Beatriz, ela acaba sendo uma situação que às vezes ela transparece de uma maneira assim muito encoberta, porque as pessoas elas acabam tendo muita vergonha em se expor quando já estão na condição de adolescentes, mas quando elas estão na condição de crianças, elas nem entendem o que acaba, a situação em si, o que está acontecendo. Porque o abuso, a exploração, não necessariamente precisa que tenha, enfim, o ato sexual em si. Às vezes, o passar da mão já é uma forma de um aliciamento que você está fazendo ali com aquela criança. O fato de você, por exemplo, às vezes assistir conteúdos pornográficos na frente de uma criança, isto também já faz parte de um alerta muito grande do nosso compromisso de responsabilidade. A gente sabe que às vezes nós temos famílias que moram em casas, em cômodos muito... A casa tem 2 cômodos, por exemplo. Então você ali, a prática sexual, a vida íntima daquele casal, às vezes acaba ficando ali de uma maneira muito exposta. Então isto também é uma situação que a gente precisa ter essa consciência que a exposição do ato sexual, aonde uma criança vê o ato em si, você também está expondo esta criança a um risco. E infante significa aquele que não tem voz. Então se faz necessário que a gente, como adultos, independente de onde quer que nós nos encontremos, todos nós temos a responsabilidade de termos o dever de, quando começarmos a perceber algo que está, como disse a doutora Cláudia, que está ali chamando a atenção, a responsabilidade é nossa, é de todos, é de toda a sociedade. Já foi a época que a gente queria fazer que nem,
vamos fazer de conta que não estamos vendo nada, não escuto nada, não quero falar porque é um assunto difícil, um assunto complexo. Já foi essa época. Nós precisamos sim ter a coragem de começarmos a enfrentar. E mudanças de comportamento que uma criança tem, e justamente às vezes é no ambiente escolar, onde essa criança frequenta todo dia, às vezes é o primeiro indício indireto de algo anormal, algo que não está dentro das conformidades está acontecendo com aquela criança. Então, o que nós precisamos ter? Atenção, um olhar vigilante, prestando atenção no comportamento das nossas crianças. Conversando com especialistas como vocês, a gente percebe que é muito mais abrangente do que se pode imaginar. Sim. Além da atenção, quais são as principais formas de prevenir a violência sexual? A conscientização, né, doutora Cláudia, Sim. é assim, acho que a gente tem várias vertentes para a gente atuar na questão da prevenção. Primeiro, tem que ter a conscientização do ponto de vista da nossa sociedade, da importância do tema. Mas a gente também tem que instruir as nossas crianças. E desde a mais tenra idade, claro que respeitando a condição cognitiva da criança, da sua capacidade de compreensão, mas aquela criança, ela já tem que ser orientada que o seu corpo, ele é sagrado. Ele é sagrado no sentido de que o toque, o contato é algo que tem que ser uma coisa extremamente consciente e somente permitido a quem realmente de fato cuida. Por exemplo, a sua mãe, os seus responsáveis legais, que têm a responsabilidade do cuidado dele. Então, essa conscientização e essa orientação em relação ao cuidado com o corpo é muito importante. Orientar para a criança que determinadas áreas, as áreas genitais, elas não têm que ser tocadas, em momento nenhum. Tem muitas músicas lúdicas também que tentam favorecer esse contexto. Sim, isso é importantíssimo. E uma outra coisa que é importantíssima, a criança, ela tem que brincar. Essa tendência à erotização, a essa banalização, e isso começa desde da coisa mais simples, de uma vestimenta. Se você coloca ali uma criancinha com uma roupa extremamente erotizada, qual é o objetivo disso? O porquê se faz uma situação dessa? Não tem sentido nenhum. Então são coisas pequenas que elas têm um papel impactante na prevenção. E a gente precisa ter essa conscientização, porque às vezes os pais, na sua inexperiência, eles não enxergam problema naquilo. Acha que está tudo tranquilo, que não tem problema. Só que, infelizmente, a gente desconhece completamente do que passa na mente do outro. E às vezes a criatura ali que já carrega dentro de si uma série de conflitos, às vezes situações favorecem gatilhos que podem expor as nossas crianças a situações muito complexas e delicadas. A doutora Rosana falou uma coisa importantíssima. Criança tem que brincar. Eu vou falar para vocês, criança tem que brincar. Porque a hora que ela brinca, ela constrói ideias, ela constrói sonhos. Esses sonhos lá no futuro vai fazer a construção da personalidade dela. Ela vai ter memórias boas da sua infância. Então, lembrando, criança tem que brincar. Né? Esquecer a erotização, o excesso de maquiagem. Vamos brincar, dar brinquedos. Se me permite, eu vou contar aqui. A minha filha gostava muito de brincar. Eu tenho 4 filhas e eu estava na 3ª filha e ela queria brincar e já estava com 10 anos e ocupava um ambiente inteiro da casa para poder brincar, aquelas polis, e fazia uma cidade inteira, a delegacia, o posto de gasolina, o mecânico, a escola, o hospital, e os bonequinhos eram os seus personagens, e meu marido ficava, mas olha só, fica fazendo uma bagunça. Eu falei, deixa, porque ela estava com 10 anos, daqui a pouco não vai brincar mais.
E a gente vai ter saudades desse tempo. Se tiver, e isso era na nossa área de lazer, na nossa área de fazer churrasco. Eu falei, a gente não faz churrasco todo dia. O dia que fizer churrasco, a gente tira tudo e depois monta de novo. Mas vamos deixar a menina brincar. E foi tão bom, realmente, depois de 6 meses ela não estava brincando mais, ela abandonou a cidade dela. Mas era a cidade da Gabi. Então, era muito gostoso de ver a imaginação. E eu via ela brincando, e depois quando eu tive uma outra filha que brincava menos, a psicóloga foi me falar que era importante, a importância dessa brincadeira, e eu não tinha visto, e quanto muda a personalidade, uma brincar e a outra não brincar. É muito importante brincar. Então, crianças, brinquem. Pais, façam suas crianças brincarem, por favor. É simples, criança tem que ser criança. Sim, Criança tem que ser criança. Beatriz, é isso mesmo. Como pediatras, eu acredito que muitos pais, talvez até já devem ter chegado em vocês, relatando dificuldade para conseguir introduzir esse assunto da maneira adequada, sobre os limites do corpo, sobre essa questão de abuso mesmo. Quando eles, pais ou responsáveis, claro, devem procurar ajuda? Olha, Beatriz, eu acho que assim, hoje em dia a gente acaba tendo um acesso, principalmente aqui no nosso município de Barueri, a gente tem um acesso bem amplo dos pais em relação aos atendimentos com as nossas crianças. E o que eu percebo hoje em dia? Hoje em dia se tem uma facilidade maior em abordar esse tema do que há muitos anos atrás. Então, porque justamente eles estão buscando essas maneiras, essas alternativas para que se possam trabalhar esses temas. Hoje em dia, com a rede social, tem bastante orientação em relação a isso, né? Algumas adequadas, outras nem tanto. A gente precisa ter o crivo de usar um filtro, né, doutora Cláudia? Bom senso. Sim, como tudo na vida. Mas se eles sentirem insegurança, ou se de repente, às vezes por inúmeras questões, né, eles não se sentirem à vontade ou capacitados para abordarem esse assunto, nada mais natural do que dentro de uma própria consulta pediátrica, eles trazerem esse tema à tona, para que a gente possa trabalhar junto com eles, e se ali, naquele momento pontual da consulta, a gente perceber que o tema não foi abordado, se eles não se sentiram seguros, ou a própria criança ali gera alguma situação de desconforto, a gente pode fazer um encaminhamento para que seja trabalhado o tema de uma maneira mais ali delicada com os nossos psicólogos. Um acompanhamento multidisciplinar. Sim, então. com certeza, com certeza. Mas eu acho que num primeiro momento, em havendo qualquer desconforto ou qualquer sinal de insegurança, isso deve e pode ser trazido numa consulta pediátrica para que juntos nós possamos ali estar trabalhando esse tema e, sobretudo, visando a segurança e o cuidado da criança. Tendo essa conscientização como princípio, qual que é o papel, então, na íntegra da saúde, na prevenção e no combate desse tipo de violência? Eu creio que, assim, primeiro, esse nosso podcast aqui está sendo algo que vai para muitas pessoas e vai alertar muitas pessoas que às vezes não se tocaram ainda, não se conscientizaram da importância da criança ser protegida, né? A gente faz palestras nas escolas, a gente faz palestras, né, a educação dentro das próprias, principalmente agora em maio, há muitas ações na saúde, nos CRAS, falando sobre esse assunto, né, e nós vamos também ter um simpósio agora em maio, eu espero que dê tempo aí, principalmente para todas as pessoas que atendem crianças, que são os educadores, todo o pessoal da educação, o pessoal da saúde, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto com assistentes sociais, médicos, delegado, promotor, pessoas preparadas aos crimes na internet, a cibernética. Então a gente vai falar sobre vários assuntos com pessoas altamente capacitadas e experientes para poder se capacitarem mais a enxergar. Então, o importante é você ter essa consciência de tentar enxergar. E que, assim, levantou suspeita, conversa com um profissional, vá no médico,
vá no conselho tutelar. Ah, mas é melhor você ter dúvida e não ser. É muito melhor ter dúvida e não ser do que você deixar uma criança sofrendo por anos porque você não quis ter um desconforto com aquele adulto. É muito melhor, porque aquela criança vai levar traumas para o resto da vida. Então não há necessidade, porque a gente tem, é como eu disse, a gente tem que dar voz para essa criança. E a gente dá essa voz para que tiver qualquer suspeita, a gente denunciar de alguma forma. Uma atitude faz toda a diferença, seja ela para o bem ou para o mal, caso não tenha essa iniciativa. Com certeza. Nossa, a doutora Cláudia falou uma coisa tão importante, que são essas marcas que ficam para uma vida toda. Porque assim, é como se fosse um verdadeiro tsunami. E isso, lá na frente, impacta na vida dessa criatura, nos relacionamentos afetivos que ela vai ter lá na frente. Então, é importantíssimo isso. Não é somente a gente ficar... tem toda uma necessidade de um suporte psicológico, da gente trabalhar essa pessoa para que ela possa se desvencilhar dessa experiência que é extremamente nefasta, negativa, para que ela possa seguir adiante, ter uma vida produtiva, uma vida que lhe propõe ali trazer felicidades, mas que ela consiga trabalhar essas questões, porque elas não são superficiais, elas deixam marcas extremamente profundas. O nosso intuito, um deles, ao fazer esse podcast, é com que esse tipo de atitude não aconteça, realmente proporcionar, tentar a prevenção de tantas crianças e adolescentes, não só as nossas, como de todo mundo em que nós alcançarmos. Mas falando sobre isso, para quem já foi afetado e está nos assistindo, tem alguma saída que pode ajudar, enquanto médicas, como uma esperança mesmo? Existe? Existe. Não é fácil. Para quem já foi atingido, é uma trajetória muito longa. Mas, assim, tem que ser acolhido. Muito, muito acolhido ou acolhida. Isso. E, assim, o abuso sexual não é só com mulheres, é com homens também, meninos e meninas, adolescentes masculinos e femininos. É muito mais com mulheres, mas acontece com ambos os sexos. Mas assim, essas pessoas que foram abusadas, elas precisam de um tratamento psicológico, de um acolhimento. Quanto mais elas forem acolhidas e elas perceberem que elas precisam se fortalecer, porque elas foram fragilizadas, né, marcadas por marcas profundas, como disse a doutora Rosa, são marcas assim, que vai interferir, impactar no resto da vida delas, no relacionamento afetivo, no trabalho. Você está sendo repetitiva? Estou sendo repetitiva, porque é muito importante isso. A gente precisa fortalecer esse ser humano, seja quem for. A gente precisa fortalecer para ela viver uma vida melhor. E através disso, através dessas grupos de conversas, desse tratamento psicológico, que a gente vai fortalecer, vai se tornar um indivíduo, um ser humano melhor para poder viver na sociedade. São feridas que deixam cicatrizes por toda a vida. Doutora Cláudia, uma observação, a senhora comentou agora sobre ser repetitiva, e eu deixo aqui claro que, na minha visão, eu acredito que todo mundo também que está nos acompanhando aqui, e quem está nos assistindo, que não está sendo repetitiva de forma alguma, é um assunto interessantíssimo, que não tem a visibilidade que merecia, infelizmente, mas que nós estamos aqui reunidos hoje com esse intuito de levar mais adiante e falando sobre esse aspecto de acolhimento, do quanto nós acompanhamos de perto que o município de Barueri faz no dia a dia. Não é só na teoria, acontece na prática esse acolhimento, realmente a enfatizar a questão das políticas públicas que são colocadas de maneira humanizada. Eu acredito que esse é o ponto principal. Como os nossos servidores públicos, eles podem introduzir esse assunto de uma maneira positiva para agregar e auxiliar as crianças e adolescentes? Para você introduzir um assunto desse para criança e adolescente, é algo assim que às vezes pode parecer invasivo num primeiro momento. Então, as leituras que a gente acaba fazendo acaba sendo por dados e comportamentos indiretos
que essa criança, esse adolescente, ele vai apresentar. Daí a importância de que quando a gente for examinar todas as nossas crianças, independente da faixa etária que eles se encontrem, se faz necessário o exame da genitália dessas crianças. Isso é fundamental. Sempre acompanhado do responsável legal, não tenha dúvida, sempre o pai ou a mãe ali do lado, a avó, quem está naquela consulta, mas o exame físico, ele é fundamental ali dentro de uma consulta. É importantíssimo, porque esse simples fato do exame físico, a gente já consegue ali perceber e sentir uma série de reações que a criança ali, o adolescente, ele acaba expressando naquele momento ali da consulta. Isso é um ponto. Uma coisa que é importante também, que a gente tem que trabalhar em relação a essa questão, é que na grande maioria das vezes, o abusador, ele está muito próximo ali do convívio ali, daquele núcleo daquela criança. E a volta de 70%. Perfeito, é isso, é um número muito expressivo, é isso mesmo, 70%. E não levando em conta que nem a doutora Cláudia falou, a maioria acaba sendo de meninas, mas assim, 20% são meninos. Se são meninos, também existem abusadoras. Não é só abusador do sexo masculino, existe o abusador do sexo feminino também, biologicamente falando. Então, são alertas, são cuidados que todos nós temos que ter. Daí a importância de a gente estar fazendo essa campanha dessa conscientização para que se tenha coragem da gente perceber, não é? E fazer essas leituras. E claro que a criança, às vezes, quando você está ali no momento de uma consulta, às vezes na realização de um desenho, quanta informação nos é trazida ali no desenho, não é, Cláudia? Com certeza, dá uma interpretação imensa, né? O que ela... Sim. Às vezes ignora uma pessoa, tem várias interpretações. Ela às nunca vezes desenha uma determinada pessoa. Às vezes ela não sabe expressar verbalmente, mas ali às vezes através da confecção de um desenho, às vezes ela acaba expondo ali uma genitália. Eu ia falar isso agora. Não é? É ou não Exatamente. É? Então, são esses dados, esses sinais que eles vêm de uma maneira indireta, que não é nos falado, olha, eu sou abusada, ou tentaram fazer algo, enfim. Muito difícil vir nessa situação, muito difícil. Não é verdade? Muito difícil. Mas com essas maneiras indiretas, da gente fazer essas leituras subliminares, a informação acaba vindo pra gente. Uma menina falou pra mim, eu tomo suco de banana. Sabe o que é o suco de banana? Eu espero. Uma vez assim, nossa, eu não consegui nem digerir. O abusador falava pra menina, é suco de banana. Sim. Essa foi uma coisa assim, muito pesada. Eu saí da minha sala com toda a minha consulta e fui lá na delegacia, porque muitos achavam que não era, e eu fui lá levar para a delegada. Eu falei, tá acontecendo isso, investir. Parabéns pela atitude, doutora Cláudia. É muito atendimento. E no fim, Beatriz, se a gente for analisar bem, uma situação dessa são todos necessitados. A criança, o jovem, o adolescente que passa por uma experiência dessa, tem ali as suas marcas, e também quem comete o ato em si também precisa de ajuda. Então, se essa pessoa já está notando uma determinada propensão a um comportamento desse, também tem que procurar ajuda. Não é? A maioria dos abusadores foram abusados. A maioria dos acusadores foram abusados. Então, eles também precisam de tratamento. Entendeu? Assim, é um ciclo vicioso por isso que a gente precisa ter a coragem. É uma coragem de mobilização para que a gente interrompa esse ciclo. Então, a ajuda, ela tem que vir para todos.
Isso é importantíssimo, porque se você não faz ali uma intervenção naquele momento para aquela pessoa que também está necessitando, ela vai acabar afetando outras criaturas. O ciclo não para de se repetir. Sim. Então daí essa importância da gente ter essa coragem de abordar um tema tão delicado e complexo, mas a gente visando a conscientização, a preservação das nossas crianças, mas também do abusador e da abusadora, que já percebe uma tendência essa, procura ajuda também. Tenha coragem, não tenha vergonha. Procura um profissional capacitado para que você receba ali a assistência que você precisa. Isso é importantíssimo. Já foi a época da vergonha, já foi a época do preconceito. Quantas conquistas nós, como sociedade, a gente está conseguindo? Então, assim, a gente também precisa ter esse olhar, a gente também precisa ter esse cuidado. Ainda sobre esse assunto, quando vocês comentaram sobre a questão do desenho, então, diferentes manifestações, elas também podem vir, especialmente de crianças e adolescentes que têm, por exemplo, transtorno do espectro autista? Sim. Sim, o autista não mente. O autista não mente. Ele é concreto, Muito. muito concreto. Ele fala o que é. Ele é literal. Então, a gente também, na condição de termos crianças atípicas sob a nossa responsabilidade, nós também temos o dever e a obrigação de orientar as nossas crianças em relação aos locais, porque uma coisa é o toque, eu estou andando, estou jogando uma bola, encosto meu braço aqui, né? E dependendo da maneira como você fala, pode achar que isso é um contato. Então é esclarecer direitinho as áreas, né, que não tem que ser tocadas, que são as áreas da genitália, a área de nádegas, enfim, a área aqui do busto, de mamas, isso é importante. Mas a gente sim trabalhar esse tema. Se eu tenho ali uma criança com síndrome de Down, eu também vou abordar esse tema. Por que não? O conhecimento, a educação é para todos. De maneiras diferentes, mas precisa Sim, chegar em todo mundo. Com certeza, respeitando ali a condição cognitiva, a capacidade, e nós adultos tendo a capacidade e o desafio de decodificar. Como é que nós vamos ensinar essa nossa criança? Como é que nós vamos abordar esse tema? Para que também as coisas sejam feitas de uma maneira suave, né? Essa também é a nossa obrigação. Trazer um pouco de colorido e suavidade para a vida das nossas crianças, que já tem tantos desafios Sim. hoje em dia, né, doutora Eu acho que isso Cláudia? é essencial, né? Porque a gente tem que mostrar para elas que existe o problema, porque muitas ali não foram atingidas. Então, assim, de repente você cria uma fantasia, ou cria um monstro na frente dessa criança que não existe. Então, você tem que ir de forma suave, né? Com colorido, né? Numa situação difícil, mas para poder mostrar para a criança, e a criança começar a criar suas próprias defesas, né? Independente se tem uma dificuldade ou não. Eu sempre falo para as mães, e eu sou mãe de uma criança com TDAH, eu falo, não importa, você vai chegar. Não importa quanto tempo você vai demorar, mas você vai alcançar o seu objetivo, né? Então a gente precisa, e para as mães também falam, vai demorar um pouco mais, mas não importa, vai chegar. Né? É claro que tem deficiências mais difíceis, mas a maioria das deficiências são mais leves. E a gente tem que respeitar essas crianças e elas entendem. Elas entendem. Sim. Eu também sou mãe atípica. Então, é diferente a abordagem, mas... Sim, eles entendem. Eles chegam. É verdade. Bom, doutora Cláudia, doutora Rosana, sabemos que o índice de pais separados no Brasil e no mundo é gigantesco. Eu também me incluo nessa estatística de mãe solo. É muito mais complexo, não é? Por exemplo, a gente sabe, e vocês enfatizaram como especialistas, que grande parte dos abusadores vem de pessoas próximas, do convívio familiar. Um pai ou uma mãe, um responsável, que não consegue saber o que se passa do outro lado, justamente por essa questão da separação, como ter indícios e conseguir discernir uma situação da outra?
é muito, muito difícil, né? Porque a gente tem vários tipos de relacionamentos de pais separados. Muitos têm uma convivência suportável ou amigável, mas tem aqueles de comportamento extremamente assim, um odeia o outro, um quer ficar distante do outro, e uns realmente têm problemas e outros não têm. Assim, um lado fantasia o problema no outro, que às vezes não existe. Então, tem que ter muito cuidado. E eu acho que a criança tem que ser preservada. Eu acho que, primeiro, conscientizar esses pais, eu não estou respondendo exatamente aí o que você quer, mas acho que primeiro esses pais têm que conscientizar que eu tenho que preservar a criança. Então, ficar falando mal do genitor oposto, gente, isso só cria uma expectativa ruim, atrapalha tudo. Então, ou não fala nada, fala, não, é sua mãe, vamos respeitar, ela que te deu a vida, não sei o que, é seu pai, né? É um traste, é um canalha, pelo amor de Deus. Vamos assim, é melhor não falar nada do que ficar só falando mal, putz, meu pai, né? E a minha mãe? Não sei o quê. Então, primeiro, acho que tem que ter esse tipo de relacionamento, de respeito à criança. Você não quer respeitar o outro, respeite a criança. Mas mais para frente, a criança vai se conscientizar se realmente aquele genitor teve as suas deficiências ou as suas péssimas qualidades. Mas naquele momento que a criança está crescendo, ela tem que ter tem que ver a parte boa do relacionamento. E aí eu acho que é muito, muito difícil. Mas assim, uma conversa... E a doutora Rosana acabou de falar. É o desenho, é uma musiquinha. A criança começa a ter uma atitude que não é normal dela fazer, algum movimento que você acha estranho. Então, aí vai, o que é isso? Quem te ensinou a fazer isso? Né? Então, a gente vai explorando vagarosamente, né? E se necessário, um psicólogo, uma equipe multiprofissional para poder, né? Procura um profissional da saúde, começa pelo pediatra, e aí a gente vai indicando os demais profissionais necessários aí. Voltamos para os sinais. Os sinais indicam tudo. Mas sim, o que fica também importante, que precisa ser ressaltado, Beatriz? A gente tem que estabelecer um vínculo de confiança com as nossas crianças. As nossas crianças, elas têm que confiar na gente. Não tem que ter segredo. Por que uma criança, um jovem, um adolescente tem que ter um segredo que pai e mãe não possa saber? Isso não tem que existir. Isso é fundamental. Não é verdade? É fundamental. Então, assim, quando você estabelece esse vínculo de confiança e não tem essa questão de ficar de conversinha, ou meu pai, minha mãe não pode saber disso ou daquilo, quando não existe esse tipo de comportamento, você abre um canal de possibilidades. Porque efetivamente você está construindo uma relação sólida entre você, o seu filho, a sua filha, entre você ou a criança que você tem a responsabilidade de conduzir e educar. E quando isso é construção. Isso não é uma coisa que nem miojo que em 3 minutos você consegue. Isso não. Isso é trabalho permanente, constante e contínuo. Tijolo por tijolo. Sim, é isso mesmo. É tijolinho a tijolinho, né, doutora Cláudia? Sim, é ali, é o tecer da vida. E você estabelecendo essa relação de confiança ali com a sua criança, que vai ser o adolescente ali, que às vezes entra numa fase tão sensível, onde tantos temas a gente tem que conversar, sim. E é em casa que tem que ser esse primeiro diálogo. É em casa que tem que ser esse primeiro passo. Nós, da saúde, estamos ali como uma rede de apoio. A escola, a educação é uma rede de apoio, mas o papel fundamental é dentro daquele lar que precisa ser construído. Família. E quando você estabelece essa relação de confiança, não importa se o pai ou a mãe, ou se é um casal homoafetivo ou heteroafetivo, não importa. Isso é secundário. Mas o que importa é que ele se sinta à vontade, que em havendo qualquer situação que ele se sinta constrangido ou tenha dúvida, ele possa ter um canal de abertura e vai ter uma escuta.
E aí isso é importante a gente, como adulto, também ter esse treino. Porque às vezes tem coisas que nos são trazidas que num primeiro momento é um choque, mas a gente tem que ter uma educação ali para ter essa escuta e a gente está trabalhando esse tema juntos. E juntos a gente está buscando a solução. Esse é o ponto-chave, trabalhar em conjunto. E você falou uma coisa importantíssima que eu já me peguei fazendo em situações diversas. O filho começa a falar, e você está lavando louça, você está varrendo a casa, sei lá, qualquer coisa. Para, olha para o seu filho, escuta. Ele quer ser ouvido, né? Então é muito importante o ser ouvido, né? Isso é lindo, uma relação genuína, uma troca. Tem aquela reciprocidade mesmo de mãe, pai, entre filho, responsável. E isso realmente é construído com o passar dos tempos. Isso, Beatriz. Olho no olho. Olho no olho. Isso independe, Beatriz, se a gente está morando no mesmo teto ou se moramos em tetos distintos, diferentes. Isso não importa. Porque papéis, eles são missões que a gente tem ali, tarefas a cumprir. São responsabilidades assumidas. Então, independe se a gente está juntos ali no mesmo teto ou não, isso é secundário. Isso é secundário. Independe também da quantidade, se você fica pouco tempo ou mais tempo, porque às vezes existe uma questão dessa. Às vezes a mãe que trabalha fora, às vezes ela carrega dentro de si uma culpa muito grande, porque ela também cansa, ela é ser humano. Então, se sente sobrecarregada e uma série de demandas ali para serem atendidas. Agora, existem pessoas que ficam o tempo inteiro presentes de corpo, mas ausentes de mente, não está ali na sua integralidade. Então, é que quando nós estejamos ali juntos, que seja um tempo produtivo, que seja útil. Senão não tem tempo de qualidade. Sim, Exatamente. que seja um tempo de construção desses laços de afeto que a gente vai carregar para a vida toda. E a gente deixar tudo muito bem claro, né? Não tem essa, por exemplo, da mãe vai sair para trabalhar e ela sai escondido. Para que isso? O que eu estou ensinando para minha criança? Não. Eu tenho que mentir. Sim, já de pequeno, de jeito maneira. Mamãe está indo trabalhar, porque sem trabalho não tem banhinho quente, não tem comidinha, não tem roupa, não tem nada. A vida honesta é assim. Então é importante a gente ser verdadeiro, a gente ser transparente, porque com isso, nas mínimas coisas, a gente vai construindo esse elo de confiança e fortalecendo a nossa base, a nossa relação dentro do nosso lar. Isso é fundamental, né, doutora Com Cláudia? certeza, né? A gente vê que hoje as pessoas que só querem as coisas fáceis, né? Então, você... É muito legal, com todo respeito a todos os youtubers que conquistaram, mas todo mundo quer ser youtuber ou quer ser jogador. Antes era mais jogador de futebol, hoje é youtuber. Mas o jogador de futebol ainda tem que treinar, né? Tem que treinar. Tem disciplina, do horário, alimentação. Exatamente, né? exatamente. O jogador de futebol trabalha muito, sim, né? E é o treino. Eu falo que tudo na vida é treino, né? Tudo, assim, seja um músico, um pianista, um médico, todo mundo tem que ter treino no que quer que faça. Um esportista, todo mundo tem que ter treino. Então a gente precisa treinar. E hoje as pessoas querem uma vida muito fácil. Então a gente tem que treinar nossos filhos, porque assim, a vida não é fácil, mas não é dura, não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, para a gente conquistar algo a mais. Se você tiver o privilégio de ser um youtuber, ótimo, alguns foram aí acidentalmente youtuber e estão dando certo. Mas assim, não tem problema. Mas assim, se não der certo, você tem o que fazer na vida. Eu acho que isso é importante. Você constrói uma base. Você constrói uma base. Eu brincava com as minhas filhas, eu fazia elas fazerem várias coisas. Balé, natação, jogava basquete, fez música. Falei, elas não vão ser músicas, elas não vão ser nadadoras, mas assim, elas estão se construindo. E se elas gostarem de alguma dessas coisas, elas vão levar para a vida. E levaram na faculdade, no lazer, elas levaram. E eu acho que todo mundo tem que ser assim, o que quer que faça, levar, construir tijolinho por tijolinho
e ser um ser humano feliz, que eu acho que é o mais importante, né? Sim, com certeza. Que bate-papo produtivo. Eu considero válida demais a gente trazer esse aspecto, principalmente da relação entre maternidade e paternidade com os responsáveis, porque por experiência própria, eu tenho certeza que várias outras pessoas, a gente vem numa sociedade, não sei de onde tiraram isso, que em época de escola, a gente escuta um colega ou outro falando, não vou contar pra minha mãe, não vou contar pro meu pai, e quer esconder alguma coisa. Eu, até hoje, completei 30 anos recentemente, minha mãe é minha melhor amiga. Sim. Isso é muito importante, até nesses aspectos delicados, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Falando sobre isso, sobre idade, a construção, a base, do ponto de vista da saúde, existe uma idade crucial, o ponto-chave, para que comece a tratar com a criança sobre educação sexual, sobre o corpo dela, ou não tem para a medicina? Eu acho que vai saindo das dúvidas da criança, né? Acho que a criança vai se descobrindo e ela começa a perguntar. Então, conforme vai sendo a dúvida, acho que a gente vai, né? Você quer falar tudo? Então, você vai lendo. Ela foi até aqui, ela fez tal pergunta, responde o que ela perguntou. E vai crescendo os ensinamentos conforme a... Né? Sim. Acho que na fase da puberdade também, que já começa a ter uma transformação corporal, né? A gente precisa fazer uma série de orientações em decorrência disso. É um momento oportuno também para a gente estar trabalhando. Mas eu acho que assim, a Cláudia, acho que ela foi perfeita. Sim. Não, é de acordo com a demanda, é de acordo com a necessidade. Porque às vezes a dúvida que ele tem é uma coisa assim tão singela, e às vezes a gente já quer trazer um tratado, trazer uma série de informações, e a pessoa não está, a criança, o jovem, o adolescente não está nem pensando nisso. Eu só perguntei isso. Sim. Sim, e aí vem um caminhão de informação que às vezes não faz sentido naquele momento, né? Então, acho que é perfeito isso, é de acordo com a demanda, com a necessidade. Agora, claro que quando tem a transformação corporal na puberdade, tem coisas em relação à menstruação, por exemplo, enfim, higienização, que eu acho que a gente precisa dar uma reforçada nessa época. Proteção. Sim. Grávida, né? Porque você sente que não percebe a importância disso, então, que os pais não falam, então é importante. A educação sexual. Perfeito. Mudanças emocionais num contexto geral, como medo, isolamento, quando a gente percebe uma mudança drástica da criança ou do adolescente, eles podem se caracterizar como um sinal de alerta? Só que a gente entra em um outro ponto. Isso é do ponto de vista psicológico ou pode ser realmente uma identificação no sinal de abuso? Como diferenciar isso? História. Investigar o que mudou, né? Acho que eu sempre falo, história é tudo, né? Para nós que temos aí esse tempo como médico, eu sempre aprendi, creio que a doutora Rosana também, que o conversar, o diálogo numa consulta médica, num psicólogo, seja qual for o profissional da saúde, o histórico é tudo. Então, quando começou? Por quê? O que mudou na rotina familiar? Então, pode ser a perda de um familiar, pode ser a ida de um amiguinho para outra escola, pode ser coisas pequenas que aquilo influenciou, mas pode ser o abusador. Então, a gente tem que identificar o que mudou na rotina dessa criança, quando mudou, por que mudou. Eu lembro disso, sim, né? A Rosana pode aqui pensar em mais alguma coisa, mas eu creio que assim, a primeira coisa é fazer uma boa história de quando começou. Às vezes as pessoas ficam com preguiça, ou querem ser muito, né, fast food, né, de querer, o que você tem? Não sei o que, tchau. Não, peraí, esse aí preciso de dar mais atenção. O outro que está só com a coriza no nariz, eu vou ir mais rápido. Mas esse aqui eu preciso dar mais atenção. Preciso ouvir mais. Né? E eu acho que é importante também, Cláudia, é a gente lembrar que assim, essa criança ela está dentro de um contexto. Ela tem a vidinha dela e várias coisas acabam impactando na vida. Então, às vezes é um amiguinho, às vezes é um animalzinho que a criança tem, que o animalzinho pode ter morrido. Então, assim, são coisas que às vezes podem acontecer ali na vida daquela criança. Às vezes é um avô, uma avó que acabou falecendo, né? Ou viajou. O teu sobrinho ficou doente, porque o meu cunhado viajou, ficou uns 10, 15 dias fora, e o menino ficou doente. Então você vê, a criança, ela está dentro de um contexto.
resto, por isso que é o que a doutora Cláudia falou, é tão importante a gente esmiuçar a rotininha dela, o que está acontecendo, o que está impactando, né? Que acabou ela tendo essa mudança de comportamento. De repente, uma criança extrovertida que brincava, ria, porque às vezes tem criança que é mais retraída, mas aí ela já apresenta esse comportamento ao longo de toda a trajetória dela. Mas tem crianças que não, que elas são extrovertidas e que abruptamente você percebe, é nítido, uma mudança de comportamento. Então a gente tem que ter esse olhar para a gente poder fazer essa averiguação. E o mais importante também, né, Beatriz? Nem toda mudança de comportamento significa que a criança está sendo abusada, porque isso é importante também. Pode gerar pânico nos pais ou responsáveis. Sim. Sim, por isso que o tema é complexo, é delicado, porque da mesma maneira que a gente tem que ter esse olhar, tem que fazer o alerta, a gente também não pode ir para o outro extremo da loucura, porque senão a gente acaba gerando uma situação que depois ela acaba ficando insustentável. Então a gente precisa ter muita delicadeza, muito cuidado para que a gente possa ter esse olhar e a gente possa fazer essa abordagem de uma maneira equilibrada e de uma maneira assertiva. Eu tenho histórico de mães que falam que o pai abusa, mas você vai estudar o comportamento desse pai em vários outros lugares, ou pergunta para outros familiares, e não tem nada que condiz com isso. Mas aconteceu isso, e assim fica difícil. E aí, assim, a psicóloga vai, a delegada vai, tem uma ausculta, e não existe. Então, você fica acusando, e você causa todo um desequilíbrio familiar, uma falta de harmonia, desgaste. Isso gera uma ruptura profunda. Você tem que, se você suspeitar, você tem que suspeitar, mas vai com responsabilidade, vai com cuidado, porque você pode estar quebrando relacionamentos familiares muito importantes, né? São diversos fatores que influenciam e a gente percebe que o olhar humanizado faz toda a diferença. Com certeza. Agora, trazendo para a educação, no contexto escolar, quando e como um professor pode identificar um possível caso dentro da escola e partir, de repente, para convidar um pai ou mãe responsável para conversar, quais sinais ele pode identificar? Mudança de comportamento acaba sendo uma. Crianças, às vezes, que acabam aparecendo com lesões, com marcas corporais, hematomas, em áreas, às vezes, nem sempre expostas, mas isso, às vezes, pode aparecer, né? Crianças que, às vezes, acabam tendo dificuldade na deambulação, no seu caminhar, que tem essas mudanças, isso é importante ter esse olhar. Criança que você vê que às vezes tem uma dificuldade muito grande, às vezes de ir no banheiro da escola, né? E acaba até fazendo xixi na calça, por exemplo, de medo de ir ao banheiro, sabe? Então, assim, são situações que a gente tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado, né? E a gente tem que ter essa atenção. Porque entendo qualquer situação nessa, o professor, por exemplo, ele está todo dia com aquele aluno. Ele é uma figura importantíssima na vida daquela criança. Às vezes ele pode nem ter consciência disso, mas ele é uma figura de peso na vida daquela criança. Então, se ele tiver essa possibilidade e abrir esse canal que a criança, em tendo a confiança, ela verbalize, ela externe ali uma necessidade, ele ter a coragem de levar para frente, de chamar ali um orientador pedagógico, chamar ali a direção e juntos, em rede, a gente está vendo para fornecer o suporte necessário e o mais importante é a gente tirar essa criança desse núcleo doente para que ela possa restabelecer a vida dela. Com certeza. E assim, você falou aí, as crianças maiores, mas os pequenininhos que ficam na educação infantil, também a gente tem que prestar atenção na mudança de comportamento e às vezes nas marcas, e às vezes são essas cuidadoras ADIs que cuidam
dos bebês, das crianças de até 4 anos, que não verbalizam muitas coisas, né? Ou verbalizam de uma forma totalmente diferente. Então, é muito importante esse olhar delas, que elas estão vendo essas crianças todos os dias. Às vezes não é nem o professor da classe, é aquela cuidadora, aquela DI que está ali. É verdade. A doutora Rosana comentou agora há pouco que muitos profissionais não reconhecem essa importância que tem. Então, um dos nossos desejos, né, todos os professores e educadores de maneira geral da Rede Municipal de Ensino de Barueri tenham esse reconhecimento a partir de agora e principalmente a valorização que é dada a eles aqui no município de Barueri. Porque é tão abrangente. Pois não, eu sempre considerei os professores das minhas filhas, e eu considero todos os professores dos nossos pacientes, todos os professores fundamentais para essa construção que a gente estava falando, né? Então, assim, é claro que a família tem uma fundamental importância nessa construção desse tijolinho, de cada tijolinho. E os professores também. Então, vocês, professores, são fundamentais, são importantíssimos para a construção dessa personalidade, desse ser humano que lá na frente vai lembrar da professora Wanda de Geografia da minha 5ª série, da minha professora de português, e vai lembrar de cada um, porque foi importante para ele em algum momento. E nessa parte também, o meu professor foi que me tirou daquela situação que eu estava. Então, vocês, professores, são fundamentais na construção de ser humano, de cada serzinho que está ali na sua frente. Então, parabéns a vocês aí que estão aí nesse trabalho do dia a dia. Os professores e os educadores têm uma relevância tão grande e é tão abrangente o trabalho que eu acredito que muitas crianças, elas adquirem mais confiança, pode ser em um professor, porque passa muito tempo com eles. E dá atenção, né? Com certeza. Sim. É muito bonito, é um trabalho que a gente sabe que política pública, ela revoluciona tudo, seja num aspecto delicado, em um outro lúdico, é todo um conjunto. Então, parabéns por dar essa devida valorização também, doutora Cláudia, doutora Rosana. Falando sobre agora esse cenário digital, que a doutora Cláudia até já comentou um pouco, mas para a gente se aprofundar mais. Hoje, com fácil acesso às informações, tudo na palma das mãos, e aqui a gente não quer, pelo menos não é a finalidade, nem generalizar para falar para o pai ou para a mãe, olha, proíba celular para o seu filho com tantos anos, porque a gente sabe que hoje em dia está tudo mais facilitado. Mas quais são os riscos evidentes na internet hoje, nesse aspecto de abuso contra crianças e adolescentes no mundo virtual? Você, com o celular na mão, você tem um mundo nas suas mãos. E esse mundo, ele tem coisas positivas e também tem coisas negativas. Por isso que é importantíssimo você estabelecer essa relação de confiança. Porque, às vezes, se começa a ter contatos com desconhecidos que querem aparentar serem crianças, e que a gente sabe que não são crianças, que estão ali no meio de joguinhos, que são estabelecidos entre esses nossos jovens, essas nossas crianças, se passam por crianças, mas são adultos que estão com outras intenções e que, às vezes, vai ali ser solicitado um nude, uma foto ali daquele jovem, daquela jovem, e às vezes, inocentemente, não vendo ali maldade em tudo, ou é amigo, você manda e quando você vai ver, aquilo já foi disseminado num grupo de WhatsApp de uma escola, por exemplo. Sim. E a gente tem histórias que já aconteceu no nosso país que tiveram, assim, fins extremamente, né, trágicos, muito tristes, que têm repercussões até hoje. Então, é muito importante essa orientação, essa educação. Por que você tem que mandar uma foto de nude? De uma criança, de um adolescente ou de adulto mesmo? Qual é essa intenção? O que o outro pode fazer com uma informação dessa? Ele, de repente, ele pode te expor em situações que vão te comprometer durante uma parte expressiva da sua vida. E você carrega aquilo dentro de você. Então, é a gente começar a usar esse crivo da razão.
somos seres humanos, Homo sapiens. Diz que Homo sapiens é aquele que sabe. Então nós precisamos começar a colocar a nossa cabeça para pensar e desenvolver esse crivo da razão. E a gente desenvolver isso nos nossos jovens. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porque a palavra, depois que é falada, ela já foi falada. A mensagem, a foto que foi enviada, ela foi, depois aquilo perde de controle. A gente não sabe para onde vai aquilo. A gente não sabe para que redes. E a gente sabe que existe redes de pedofilia, de exploração, de vídeos. Sim, existe todo por trás disso um mercado que o grande objetivo é o lucro material, o lucro econômico disso tudo. Então é na base que a gente tem que trabalhar, ali na orientação, a gente ficar muito atento. Vai fazer o seu joguinho, vai participar sem problema nenhum, mas tenha cautela. Você realmente está conhecendo? Você conhece essa pessoa? Isso é o que ela está falando que é. Mas entre a pessoa falar o que é e o que ela é realmente, existe uma distância muito grande. Então é a gente começar a fazer essas orientações para que esses alertas eles sejam despertados, para que eles tenham consciência que a gente tem que usar, mas com muita cautela. Todos nós. Todos nós, inclusive adultos. Sim. Mas eu creio que, assim, as crianças menores que ainda não têm essa noção quem é bom e quem é mau, e eu tenho uma filha que ela é muito inocente, ela se acha muito esperta, e ela fala, mas ele falou que ele tem uma cachorrinha, ele falou que ele tem uma filha. Eu falei, tem mesmo? Né? Então, e os menores, eu acho que a gente tem que ainda ter uma limitação de uso, porque eles não têm noção de onde eles entram, né? Então hoje em dia existe... fica de cima, por exemplo. Eu fico em cima. Eu começo a ver que ela fica muito no celular e fica rindo muito. Assim, é meio cruel. Mas assim, às vezes é necessário. Mas hoje a gente já teve uma relação melhor, tá maior, mas menor, a gente tem que ter essa limitação, porque eles não têm. A gente está ensinando, eles ainda estão aprendendo. Não tem que ter essa limitação de uso, limitação de sites, para poder, porque eles vão crescendo, eles vão se conscientizando, vão aprendendo, eles não sabem, eles nascem falando, eles vão aprendendo, e a mesma coisa, eles não sabem, a gente foi aprendendo aos poucos, nós, né, porque não existia celular quando a gente era criança, mas eles não, eles já nascem com o celular na mão. Então, a gente tem que aprender a limitar. E ter limitações de horários também, porque na hora de comer não usa celular, na hora de dormir não usa celular, porque tem criança e adolescente que fica a madrugada inteira, no outro dia é improdutivo para estudar, improdutivo para brincar, para ter um relacionamento familiar. E em que mundo estava essa criança, esse adolescente, enquanto o pai e a mãe estavam dormindo? Então, há uma necessidade da limitação, sim. Ou só retirar, nesse horário, o celular vai ficar aqui e você vai dormir. Ou só retirar, né? Às vezes eu brinco com a minha filha que eu vou desligar. Tinha mãe que fazia isso, desligava a internet sem o filho saber. O que está acontecendo, né? Não, eu desligo a internet, ele não usa. Tá certo. Então a vistoria e as limitações são fundamentais. E a gente não pode ser principiante. Às vezes, por trás de um conteúdo que aparenta ser infantil, um desenho, algo lúdico, começa de um jeito, mas quando você começa a assistir, o que é trazido ali é algo extremamente ali contraproducente. Então, a gente precisa o quê? Sim, que tem conteúdo pornográfico, que tem conteúdos ali de aliciamento. Linguagens explícitas. Perfeito. Então, o que é? Veja o que o seu filho e a sua filha estão assistindo. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça. É difícil, mas é necessário. É necessário. É importantíssimo isso. Porque às vezes ali começa de um jeito e quando você vai ver, meu Deus, é não. E o mais importante é a gente orientar. Olha, isso aqui não é positivo. Não vai trazer nada de bom na sua vida. Então vamos para outro conteúdo. E a gente vai direcionando para conteúdos que vão ser ali, que realmente vão agregar para aquela criança, para aquele jovem. É importante isso.
Eu acredito que eles querem saber os porquês. E quando a gente explica, a relação fica muito mais clara e muito mais produtiva e muito mais verdadeira. Flui, né? Entre um e o outro. E nós sabemos também que no início acompanhamos em vários noticiários que pode partir de uma ingenuidade, a criança ou adolescente não vê maldade, teve aquele pedido, envia uma mensagem, endereços que estão sendo expostos, que a criança é esperta, o adolescente fala para o desconhecido e coloca ela e toda a família em risco, mas aquele bate-papo pode lançar de uma forma tão negativa que muitos se sentem ameaçados. E aí já entra em um outro contexto muito mais agravante, não é mesmo? Sim, com certeza. Por isso que às vezes o segredo ele surge. Surge o segredo porque por trás tem uma ameaça. Então isso é importante, que estabelecer esse vínculo de confiança que independente do que você fez, independente, quando se fala, quando se estabelece esse vínculo de confiança, a partir do momento em que você expõe aquilo, não tem que ter medo de ameaça nenhuma. Concorda? Não tem o porquê, não tem o que ter. Então, quando você tem essa relação verdadeira, transparente, você fala, tem coisas que a gente vai achar bacana e tem coisas que a gente não vai gostar. Mas já foi feito. Paciência. O que cabe a nós? Orientar. Orientar, falar, mas quando essa relação ela é construída de maneira sólida, você evita uma série de problemas que você não precisa se expor a essa condição de ficar nas mãos ali de uma criatura que fica ameaçando o outro. Sensacional. E eu creio que, assim, somos uma família. Vamos todo mundo ir atrás da solução. Sim, é isso mesmo. Né? Assim, se errou sozinho, mas somos uma família para a gente tentar corrigir. Então, acho que isso é importante. Hashtag tamo junto. Tamo junto. Hashtag tamo junto. É aquilo, tá junto. Somos um time tentando dar certo e é pra frente que a gente vai, né? É isso aí. Pode parecer meio óbvio até, mas vocês como grandes especialistas, aliás, eu acredito que é fundamental que a gente aborde com clareza qualquer tópico. Então, a gente pode imaginar que a criança ou adolescente quer esconder o celular. A gente já viu em muitas notícias, pautas desse assunto. Mas tem algum outro tipo de comportamento digital que pode indicar que está havendo um abuso sexual ou início dele? Acho importante a gente estar sempre fazendo um monitoramento da rede social, se ele acaba tendo o nosso jovem, o nosso adolescente, né? No que ele está abordando ali, para a gente estar vendo os acessos, o tipo de mensagens que são ali trocadas às vezes em redes sociais. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse olhar e essa questão, né? Penso eu. Não, com certeza, a gente está atento, fica muito escondido, fica muito trancado no quarto, não se comunica com a família, ele faz um mundo só dele, então acho que é importante a gente trazer essa criança, esse adolescente para junto das outras crianças, dos pais, da família, porque se ele fica só no mundo dele, tem alguma coisa conflituosa ali. Que pode ser outras coisas também, mas a maioria está ligado a esse, ele, como a gente disse, existe um mundo na mão dele, e ele está tão viciado naquele mundo que ele esquece de olhar o mundo que está ao redor, né? Fala, olha alguém que tropeçou na rua, eu brinco, olha pela janela, olha alguém que tropeçou na rua, dá risada, assim, se não machucou, claro, né? Olha quem está jogando bola, olha a árvore que está crescendo, né? E é fundamental você parar de olhar para aquela tela, além de dar uma dor de cabeça incrível de ficar só ali, você olhar ao seu redor. E despertar, né, gente? Gente, filhão, existe vida além da tela. É isso. Existe vida. E a vida tá aí para ser vivida. Exatamente, eu falo isso. Vamos também. compartilhar esses momentos. É importante, é uma realidade nossa, do nosso mundo contemporâneo, não tenha dúvida. Mas assim, a vida ela é real, em tempo real.
E a gente precisa estabelecer olho no olho, né? Falar, porque o que acontece? Quando você manda uma mensagem ali, você não está captando a vibração da voz, a emoção, porque quando a gente fala, a gente transmite tanta energia, tanta coisa que vem junto, é um combo. É diferente. É completamente diferente, né? Então, quando a gente vai trabalhando e estimulando esses contatos, essas atividades, meu Deus do céu, daí a importância da gente trazer o quê? Atividade física e o esporte para a vida. Que nem a doutora Cláudia estava falando, que colocou as filhas em tantas atividades, não é? Sim, mas isso é importante, que a gente vai fazendo esses estímulos, que é para Relacionamento. despertar. Perfeito. Sim. A gente Convívio cria social. relacionamentos. Sim, real. Não convívio social virtual. Importante. Convívio social real. Isso é preservar a nossa saúde mental. Eu sempre colocava na receita dos meus pacientinhos e principalmente daqueles mais introvertidos, eu falava brincar. Ou pelo menos uma vez por semana, porque os pais trabalham, brincar com a família. Brinca de dominó, brinca daquele que faz lá a cabeça e vai pôr nas palavras lá. Então, forca, né? A gente, em casa, a gente brinca de imagem em ação, que a gente pega uma palavra e tem que fazer mímica. Pode ser desenho ou mímica. Então, tem 2 times. Então, aí a gente brincava isso com a família e ia desde o pequenininho de 4 anos até o idoso de 70. E era muito legal, porque das crianças saíam cada coisa, porque eles não sabiam, mas eles faziam umas mímicas. Gente, isso é tão divertido, isso cria um relacionamento familiar tão forte, que vocês não fazem ideia do quanto isso é importante e deixa a pessoa mais feliz. Eu falo assim, você dá risada do seu pai, você dá risada do seu filho, você dá risada, e quando você está feliz, você libera endorfina, você sente bem-estar. Então, isso que é importante, esse relacionamento na hora dos esportes, porque além de você ter uma melhora da sua atividade, da sua saúde, você melhora o seu relacionamento social, seu relacionamento psicológico, né? E da família também. Você vai praticar um esporte com a família, você vai fazer esses joguinhos bobinhos, mas que deixa você... É divertido e saudável. Saudável, né? Existem tantas maneiras de trazê-los para a realidade. Sim, exatamente. Então, concluindo esse assunto, é possível equilibrar proteção e privacidade. Com certeza. Com certeza. Muita conversa, discernimento, ajuda de vocês também. É super digno de acontecer. Acho que o diálogo é essencial, olho no olho, aquela sentimento, o relacionamento verdadeiro. Sim. Perfeito. Infelizmente estamos caminhando para a reta final, mas calma aí. Vamos então recapitular e enfatizar para os pais, para os responsáveis, para quem está nos assistindo, como agir diante de uma suspeita de abuso sexual contra criança e adolescente. Bom, você pode ter várias portas, né? A saúde, que pode ser um pronto-socorro ou uma unidade básica de saúde, pode ser o conselho tutelar, porque depende do que você vê, né? E onde você se sente mais seguro, pode ser a delegacia. Mas eu acho que a saúde é a primeira porta, porque aí o médico vai conversar, vai avaliar, e se ele, dependendo do que ele enxergar ali, o que ele escutar, ele vai encaminhar para outros órgãos que vai direcionar essa criança, esse adolescente. Perfeito, doutora Cláudia. Sim, e é importantíssimo, porque assim, existe a questão do abuso, se é um abuso agudo, vamos dizer assim, ou seja, se foi um evento ali único e que ele tem menos de 3 dias, menos de 72 horas, é o tempo que a gente precisa para fazer uma série de medidas para que se evite, porque a gente não sabe se o abusador tem uma doença sexualmente transmissível. Então, isso é importantíssimo, independente da porta que nós vamos ali acionar, bater, mas a porta da saúde ela é importantíssima, porque exames são realizados, medicamentos para prevenção de HIV são realizados, medicamentos para prevenção de doença sexualmente transmissível também são realizados. Então, isso é importantíssimo. Sim, hepatite B, enfim. E a gente precisa, daí, se é um caso de uma cronicidade do evento, se é evento que está sendo ali
se acontece de uma maneira ali repetida, tem essas questões também, que daí a gente tem que ver a questão do diagnóstico, e a gente, independente se é um evento único ou se é uma coisa já mais repetida que se acontece, nós temos a questão de todo o suporte psicológico para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente, e se faz necessário uma notificação. Isso é compulsório, isso é importantíssimo. E a gente faz essa notificação e a partir dessa notificação nós temos uma série de desdobramentos, onde se faz o acionamento do Conselho Tutelar para o acompanhamento e desdobramentos que envolvem o Poder Judiciário também concomitante em havendo a necessidade. E a notificação é importantíssima. Sim. Então assim, não vou fazer, não, tem que fazer. Sim. Tem que fazer a notificação. Né? Mesmo que seja suspeita. Exatamente. Sim. Mesmo que seja Até com suspeita. Suspeita, sim, porque depois desses desdobramentos vai ver se procede ou não. Deu para entender? Então, assim, a notificação a partir do momento em que chega o evento, mesmo que não seja, que seja uma suspeita, se faz a notificação. Porque vai ter uma série de investigações, uma série de desdobramentos para que possa ter um evento favorável ali para aquela criança. Informações valiosíssimas e é muito amplo. Sim, sim. totalmente. E é um trabalho de rede. É um trabalho de rede que envolve diversas secretarias, porque envolve também a questão da assistência social, né? Envolve a questão da saúde, envolve conselho tutelar, envolve educação, envolve o Poder Judiciário. Então a gente vê que é uma rede trabalhando ali para que as medidas elas possam ser tomadas em benefício e proteção ali daquela criança. Tudo muito claro. Sim. Agradeço, inclusive, por vocês trazerem esse assunto com tanta maestria, clareza e, apesar da complexidade, também com leveza. Nós ressaltamos anteriormente que o nosso intuito não é causar pânico, desespero, de forma alguma. Pelo contrário. Mas e quando a criança revela diretamente? Qual deve ser a primeira reação do pai ou profissional? Eu acho que continua sendo levar para um posto médico, seja UBS ou pronto-socorro, de preferência UBS, porque vai ter dali já consegue fazer vários atendimentos, né, psicológico, tudo, e vai levar para a ausculta. A gente não precisa ficar, muito importante, que essa criança não precisa ficar sendo ouvida pelo médico, pelo delegado, por esse, por aquele outro. Não. Quanto menos essa criança repetir a história, melhor para ela. Então, assim, tem profissionais especializados para fazer essa ausculta. Então, a gente tem psicólogos especialistas nisso. Escuta uma vez e pronto. Então, a gente tem que saber quem que vai escutar. Né? Então, a gente tem uma delegacia da mulher, a gente tem uma profissional especializada, uma sala onde tem toda protegida, não ouvir só essa criança com um profissional que vai fazer um relatório adequado. Para não gerar mais exposição. Exatamente. Com muita cautela. Agora, eu acho que num primeiro momento, se essa criança ela é externa, se ela verbaliza isso que aconteceu, acho que a primeira coisa, meu Deus do céu, é você acolher essa criança, esse jovem. Sabe? É você dar aquele abraço. Eu tô junto, Olha, né? sim, e olha, parabéns pela coragem de você ter falado. Isso é importantíssimo. Porque a partir desse primeiro momento, dessa fala, eu tô aqui para te proteger. Isso não vai acontecer de novo. Então, esse acolher nesse primeiro momento é importantíssimo. Importantíssimo. E a gente externar, né? Porque teve essa coragem de se falar. Porque é uma coisa que machuca. Exatamente. E realmente, para a gente conseguir depois fazer os encaminhamentos, as procuras que nós vamos ter, para que a gente possa ter ali a preservação, a não reexposição ali daquela situação que machuca tanto, né? Rosana, muito bem lembrado, o acolhimento. Né? É importante esse acolher, esse abraço e parabenizar a coragem. E você falando, eu lembrei de uma mãe, que a filha foi abusada pelo primo, que era mais velho.
né? E a avó não acreditava, e a avó falava, não, imagina, o neto, era o neto e a neta, e a avó, não, meu neto não faz isso. E ela falou, eu acreditei na minha filha, porque eu fui abusada quando era criança, assim, ela foi aliciada, eu fui abusada quando era criança e ninguém acreditou em mim, e eu vou acreditar na minha filha, porque ela precisa de mim. Então essa mãe sofreu a dor de não ser ouvida, ela quando criança não foi ouvida. Então assim, você tem que, por que eu vou falar se ninguém acredita em mim, acredita naquele adulto? Né? Então quando fala, tem que acolher, tem que falar muito bem, e abraçar, e vamos junto nessa, vamos te proteger, vamos te proteger. A gente sabe que não é fácil. Vem o baque quando o familiar escuta algo do tipo ou percebe se a criança não for verbal. Sim. Mas o acolhimento, ele é crucial. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mexe com todo mundo, né? A doutora Cláudia falando. Não tem como não se comover, não se colocar no lugar, suco de banana e tantas outras barbaridades. Mas o ponto-chave é que nós estamos aqui como servidores à disposição para proporcionar políticas públicas cada vez mais eficazes em prol disso e de tantos outros aspectos, não é, doutora? Eu acho que a gente tem um ganho muito grande, porque a gente tem a nossa vice-prefeita pediatra. Ai, gente. E eu acho que com isso nos traz um olhar especial sobre esse tema, né? Então, assim, eu acho que a gente está tendo uma riqueza, é muito precioso isso, né? E dela ter a possibilidade, a disponibilidade, a coragem, né? De abordar um tema sensível desse, mas sobretudo, né? Com o objetivo de conscientizar a nossa população que isso que é importante, né? Então a gente só tem que agradecer. Muito obrigada, mas assim, eu fui chegando os casos para mim e conforme foi chegando, os próprios profissionais da UBS que eu trabalhei muito no Jardim Belval, falava, manda para a doutora Cláudia. Chegava alguma coisa porque já sabia que a gente tinha esse olhar, tinha esse acolhimento, e é muito importante. E a gente tem que, e assim, eu sou uma pessoa, você é uma, e a gente não pode passar para mais pessoas fazer esse mesmo acolhimento, né? Para a gente passar para toda a rede, e é isso que a gente precisa, que todos façam esse acolhimento dessa criança, desse adolescente, estender para outras pessoas também, para as mulheres, né, que a gente tem quando passa no outro mês ou né, na outra faixa etária, mas a gente tem que ter esse olhar para todos que estão sendo vítimas de violência. Aliás, estamos falando da nossa vice-prefeita e secretária da SADS. Então, é todo um fluxo de atendimento. Falando sobre isso, como que funciona na prática, no dia a dia, esse fluxo na nossa rede municipal, tanto na saúde, vocês como especialistas, assistência social, educação, é um trabalho, um acompanhamento multidisciplinar, efetivamente. Exatamente. A gente, como eu disse, chega para o pediatra, nós já falamos, e vamos repetir. Chega para o pediatra faz a notificação, o SINAM, a notificação compulsória, é acionado o conselho tutelar, é acionado o psicólogo, vai para a delegacia, então tem toda uma... Mas primeiro que o conselho chega para o pediatra encaminha através do SINAM para o conselho tutelar. Acho que é a primeira... Né, e se chegar na delegacia, também é acionado o conselho tutelar. Se chegar na escola, também aciona o conselho tutelar. Sempre, e ele vai desmembrar para os outros órgãos. Perfeito. Então, falando sobre canais de denúncia, começa, então, passa com a pediatra, conselho tutelar. Sim, existem, as pessoas podem estar procurando também o telefone do conselho tutelar 1 ou 2, nós temos o Disque 100, onde você pode fazer denúncia anônima também, né? E essas denúncias, elas também acabam sendo encaminhadas para fazerem parte de toda essa investigação. E é importantíssimo todos atuando em prol da proteção das nossas crianças. Sensacional. Agora sim, infelizmente, caminhando para a nossa reta final, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês duas. Foi fundamental, aqueceu o coração saber que tem pessoas à frente na gestão, dispostas a revolucionar não só esse segmento, como todos os outros. Doutora Cláudia, como vice-prefeita, mulher, médica, pediatra, secretária da SADS, quais são suas mãe de 4 filhos. Quais são suas considerações finais acerca desse tema, o Maio Laranja? Qual mensagem você passaria para quem está nos assistindo?
São muitas mensagens, mas eu acho que o primeiro é proteger a nossa criança, dar voz à nossa criança, ouvir, reconhecer que ela está diferente e tentar levar ela para o médico, e ouvi-la, acolhê-la, olho no olho, criar um relacionamento de confiança com essa criança e com esse adolescente, para ela ser protegida em qualquer área, em qualquer fase da sua vida e se transformar num adulto altamente confiante e um adulto próspero na sua vida. Doutora Rosana, médica pediatra com 32 anos de experiência somente no SUS, 15 anos cuidando das crianças de Barueri, quais são suas considerações finais? Olha, eu acho que a partir de um evento trágico, que foi aquilo que aconteceu há 54 anos atrás com a menina Araceli, fica a conscientização no nosso país da necessidade que todos nós temos efetivamente de protegermos as nossas crianças, ficarmos atentos a esses sinais. Então a menina Araceli, ela vive no despertar da consciência de cada criatura em relação a essa nossa necessidade de protegermos essas nossas crianças e esses nossos jovens, né? Para que efetivamente a gente evite que tantas atrocidades e desfechos trágicos que aconteceu com essa menina venham a acontecer com os nossos jovens e as nossas crianças. Então que a gente tenha essa coragem, que a gente tenha essa delicadeza e essa sabedoria. E o mais importante também que eu acho é, se caso você que é adulto e tenha tido uma experiência dessa e que ao longo da sua vida isso ficou reprimido e foi abafado, se você sentir no coração a necessidade, né, procure ajuda. Nós estamos aqui para isso. Sim, certo? sabe por quê? Porque sempre é tempo de recomeçar. Que frase para o nosso desfecho, olha só, sempre é tempo de recomeçar. Com certeza. Bom, doutora Cláudia Marques, muito obrigada. Nossa, prazer. Doutora Rosana Navarras, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Em nome de toda a Secretaria de Educação, eu agradeço a participação e principalmente parabenizo pelo trabalho diferenciado, humanizado, que através desse podcast necessário e especial, no contexto de trazermos esse assunto, de darmos voz para quem precisa ser ouvido. Eu quero deixar claro que nós teríamos aqui pauta para vários outros podcasts, então na mesma produção, as portas estão abertas para vocês voltarem várias outras vezes para abordarmos esse e outros assuntos também, que em um mundo tão exposto a vulnerabilidades, é importante e acalenta o coração saber que tem pessoas como vocês, comprometidas, engajadas em fazer políticas públicas eficazes para transformar a nossa rede de Barueri, claro, e ajudar também a transformar todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso segundo episódio do SEDUCast, o podcast oficial da Secretaria de Educação de Barueri. Até a próxima. Tchau!